Militantes do MST impediram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de entregar títulos de propriedade às famílias do assentamento Palmares, localizado no município de Paraupebas, no Pará. O caso foi registrado nesta quinta-feira. Em nota, o INCRA lamentou a postura do Movimento Sem Terra e explicou que a entrega dos títulos teve de ser suspensa devido a um tumulto generalizado causado por eles. A ação promove segurança jurídica, garante a sucessão familiar e permite o acesso às políticas de apoio à agricultura. O Instituto ainda garantiu a entrega dos títulos de propriedade aos beneficiários em nova data, fazendo valer seus direitos. Desde 2019, o governo federal transformou o Programa de Reforma Agrária Brasileiro. O modelo aplicado anteriormente, que consistia em desapropriações de terras supostamente improdutivas, instalações de novos assentamentos, deu lugar à titulação de propriedades rurais aos agricultores que já ocupavam o terreno, mas que não tinham a sua situação fundiária regularizada. Só no atual governo, mais de 360 mil famílias tiveram sua situação regularizada. Em 3 anos e meio, o Executivo Federal entregou mais títulos do que todos os governos anteriores juntos, desde a gestão de Fernando Collor. Você, Mota? Em vez de dizer movimento dos sem terra, melhor seria dizer movimento dos agitadores rurais revolucionários. A relativização da propriedade rural, inclusive da urbana, também é um problema já antigo no Brasil. A própria Constituição de 1988 promove isso quando fala na tal função social da propriedade. Ora, a função social da propriedade é aquela que o seu proprietário quer lhe dar, porque a propriedade é um dos direitos naturais do homem, um direito que é cada vez mais relativizado aqui no Brasil. Agora, o uso de questões de terra como arma de agitação política no Brasil é antigo. O líder agitador Francisco Julião, já nos anos 1960, colocava as suas ligas camponesas a serviço da Revolução Comunista. Eu vou ler aqui um trechinho rápido da página 214 do livro A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. Francisco Julião e Luiz Carlos Prestes estiveram simultaneamente em Havana em 1963. Foram recebidos em separado por Fidel Castro. Prestes já remetera 12 militantes para um breve curso de capacitação militar e estava pronto para fazer a revolução. Eu vou encerrar o meu comentário só fazendo uma correção em um erro que eu cometi antes. Eu me referi ao ministro Tarcísio como tendo servido numa missão de paz no Havaí. Na verdade, o Havaí está em paz. O ministro foi para o Haiti. Eu peço desculpas pelo meu erro. Diga, Schelp. Olha, o MST é organizado na forma de um movimento social, como se costuma dizer, mas é também um movimento político que tem uma cúpula de organizadores, uma cúpula profissional desse movimento, que obviamente usa as pessoas que fazem parte do movimento, né, que aderem ao movimento para conseguir terras como massa de manobra. Para eles, para essa cúpula do movimento, não interessa tanto que essas pessoas, depois de assentadas, tenham aí regularizadas as suas terras, de forma, inclusive, a poder utilizá-las como quiserem futuramente, porque elas passam, então, a não ser mais passíveis de serem usadas como massa de manobra, a não ser que queiram, de fato, por convicção política ou por algum outro motivo, continuar militando junto ao movimento. Então, é natural que o MST reclame, e aí, obviamente, está longe de se aceitar que eles impeçam os seus próprios participantes, seus próprios membros, de receberem os títulos de terra. Mas aí eles vêm com o argumento de que a titulação não é bem feita, ou a titulação está sendo feita sem que as pessoas recebam garantias de que vão receber ajuda para usar a terra de forma correta. Obviamente que isso são desculpas, porque elas enfraquecem, de fato, a cúpula do movimento. Em relação aos números, o governo Bolsonaro fez o maior número, em números absolutos, o maior número de titulação de terras para as pessoas assentadas, mas em números relativos o governo Temer foi o que mais, de fato, concedeu títulos de terras, porque em 1 ano e meio foram 200 mil titulações.
Então, o governo Temer foi realmente o que mais concedeu títulos num curto espaço de tempo. E em relação aos outros dados da reforma agrária, da chamada reforma agrária, no governo atual eles pararam. É o caso de assentamentos em si, a incorporação de novas terras, a reforma agrária, esses dados diminuíram. É uma questão difícil de avaliar porque precisa saber também se há essa demanda toda para novos assentamentos. Então, uma coisa que fica clara é que tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, as invasões de terra diminuíram. Isso pode estar relacionado, sim, justamente ao alto índice de titulação de terras que ocorreram nesses dois governos. Augusto. Olha, em primeiro lugar, o minifúndio, que é o que eles reivindicam, o minifúndio é a falência da agricultura. Eu já tive 10 alqueires, por exemplo, no município onde eu nasci, não tem o que fazer. Você tem 10 alqueires e não tem nada, é a mesma coisa. Você não lucra com aquilo, você não sobrevive com aquilo. O minifúndio provocou a diáspora dos gaúchos. Você tem gaúchos em toda parte do Brasil porque eles foram dividindo morreu o dono, dizia para 3 filhos, 3 filhos dividiam, deixavam para os descendentes e tal. O Rio Grande do Sul ficou inviável. E eles, então, estão hoje espalhados, os trabalhadores rurais, ou os proprietários rurais gaúchos estão espalhados pelo Brasil inteiro porque eles trabalham com grandes extensões maiores, né, de terra. Mas, se você botar uma foice na mão do Stedley, ele vai ser o primeiro revolucionário a degolar o próprio pescoço. Ele não sabe o que é isso. Ele não quer a propriedade da terra. Ele quer a agitação, tanto que ele se apresenta como comandante de um exército que o Lula já tentou mobilizar e que também é um exército que só mata de rir os seus alvos, né? Então, ele está atrapalhando a distribuição de um documento que é festejado quando recebe por todo agricultor. O agricultor verdadeiro, o que trabalha na terra, tudo que ele quer é o título de propriedade. Se você ameaçar o Stedley e a cúpula do movimento com a vida de agricultor, ele é capaz de te acertar com a foice. Aí ele aprende. Então está provado que eles não querem a posse da terra. Os integrantes, os militantes do MST não querem a posse da terra. O que eles querem é a mesada que o governo Lula dava. E eles estão com essa expectativa de poder, acreditam em pesquisas, acham que o quadro do momento, o retrato do momento não vai mudar, então já estão botando as asinhas de fora, porque enquanto eles não estavam em campanha eleitoral. Enquanto estavam sob o governo Bolsonaro, a valentia sumiu, né? Valentia sumiu. Não invadiram nem 1 metro de terra.